De segunda a sexta, fazer dieta para você é muito fácil, mas só de pensar no fim de semana já dá uma palpitação, já dá uma ansiedade e você fica com medo de botar tudo a perder. E tem a sensação de na segunda-feira estar sempre recomeçando. Ou às vezes nem é uma sensação, é de fato uma realidade, porque você vive extrapolando e acaba ali que segunda-feira é sempre a hora de recomeçar e tu não consegue dar sequência dentro do planejamento e com isso não consegue também ver resultados que sejam realmente satisfatórios. Caso tu se identifique com esse tipo de situação, fica aqui no vídeo que hoje eu vou pontuar 5 dicas importantes que vão te ajudar a lidar melhor com os finais de semana, de forma que você possa sair, se divertir, comer, experimentar coisas novas, mas sem deixar também de se cuidar e de ter uma evolução constante dentro do seu físico e dentro do seu estilo de vida que você está buscando melhorar. Meu nome é Matheus Candelô, eu sou nutricionista e treinador e a ideia do canal é te mostrar que fazer dieta e treinar pode ser algo simples e prazeroso e que vai te dar muito resultado sem necessariamente você precisar fazer restrições extremas. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o like, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo. Agora vamos lá pro vídeo. A primeira coisa é a gente quebrar o mito que comer fora é sinônimo de você comer mal ou de você comer muito. Porque se sempre que você for sair, você associar essa saída a gente fazer refeições extremamente calóricas ou com uma qualidade sempre muito ruim, o que vai acontecer é que realmente a gente vai ficar sempre preso nesse ciclo. Então, ao invés de você sempre ir no hambúrguer mais calórico, na pizza mais calórica ou em grande quantidade de pizza, ir sempre em rodízio de japonês, de churrasco, começar pelo menos a cogitar inicialmente outras possibilidades. Então, uma massa com uma carne, um parmegiana, um carbonara, por mais que são sim preparações mais calóricas do que aquelas que a gente está acostumados a consumir habitualmente, quando a gente sai de uma coisa extremamente calórica só para algo calórico, isso inicialmente já é uma redução de danos e do ponto de vista de comportamento também, você já começa a se treinar a entender que, pô, eu não preciso sempre fazer as piores escolhas possíveis no sentido de ser sempre o mais calórico, mais gorduroso ou mais muito, por assim dizer, em quantidade. E é muito tênue a linha aqui entre a gente conseguir criar uma relação melhor com a comida, uma relação mais equilibrada, do que a gente virar bitolado. E a ideia não é essa, não é você virar o bitolado fitness que só come salada e frango. Mas a gente precisa ter consciência, porque entende o seguinte, para você ter o físico que você está buscando, você precisa ter também a mentalidade que você está buscando. E com a mentalidade atual, que sempre que sair você vai exagerar, você vai comer muito, você vai fazer escolhas sem pensar, sem ponderar, sem estratégia, não tem como você chegar no resultado e sustentar o resultado. Então pensa o seguinte, o cara, por exemplo, que ele tem muito dinheiro, que ele é investidor, ele sabe exatamente o quanto ele gasta, com o que ele gasta, quanto que entra de caixa, quanto que sai e também quanto que ele vai separar para poder se divertir. E quando a gente traz essa analogia aqui para nossa realidade de mudança de vida e de melhorar os hábitos, a gente precisa também a fazer essas ponderações e ficar mais consciente do peso que cada saída vai ter e minimamente planejar como é que a gente vai lidar com os finais de semana, os eventos, com comidas, com restaurantes. Então, mentalidade, primeira coisa que a gente precisa mudar e quebrar essa crença que sempre que você vai comer fora, isso necessariamente vai ser um problema ou vai ser uma justificativa para você comer em muito volume ou numa qualidade muito ruim. Então, a primeira coisa é planejar, porque se você deixa para pensar no que você vai comer quando você chega no restaurante ou quando as situações vão aparecendo, fica muito mais difícil lidar. Então, se você, por exemplo, eu tô a fim de comer um hambúrguer de tal lugar fim de semana, beleza, já se planeja para você ir lá, organiza seu dia, organiza sua semana, vai lá, come um hambúrguer, matou. Tem situações também que acontecem, por exemplo, vão surgindo ou tem combinações de eventos. Então, na sexta tu tem aniversário, no sábado tu tem uma formatura e domingo tu quer sair com seu companheiro, por exemplo, para jantar. Se você antecipadamente não se planeja, acaba que são situações ali, são ambientes que você vai estar sempre vulnerável e muito exposto a ter alimentos palatáveis, ter alimentos calóricos. E nesse ponto, tu ter esse planejamento é muito bacana, porque hoje em dia, basicamente em qualquer lugar, a gente tem opções mais saudáveis. Então você consegue legumes, consegue grelhados, consegue também muitas vezes pedir alguma coisa ali sem molho, pedir para fazer alguma alteração que vai deixar aquela preparação minimamente mais tranquila. A gente sabe que comendo fora as coisas já tendem a ser um pouco mais gordurosas, mas quando a gente já tem essa antecipação ao que vai acontecer
acontecer, a gente não é pego de surpresa e a gente também não vai acumulando saídas, porque esse acúmulo de saídas também que muitas vezes acaba tendo um peso determinante. Quando a gente fala de hábitos saudáveis, a gente não pode deixar no automático. A gente precisa rastrear, senão a gente perde o controle. Tanto que tem um tipo de relato que é extremamente comum aqui no consultório. Deixa eu te contar. Eu costumo ver meus pacientes a cada 6 semanas. Então, a cada 6 semanas a gente vem e tem a consulta. Pode ser online, pode ser presencial. Então, caso você esteja interessado, por exemplo, em fazer também parte do time, clica aqui no link e venha fazer parte da consultoria. Mas voltando, a cada 6 semanas a gente vem, conversa, faz a avaliação, entende o que aconteceu. Isso, claro, fora o suporte no WhatsApp que a gente tem também. Mas uma coisa que é muito comum é, às vezes, a pessoa conseguir uma adesão melhor em relação ao treino. Então, ela treinou mais vezes, conseguiu melhorar a técnica, conseguiu fazer progressão de carga, fez até mais cardio, só que ela acabou abrindo mais exceções durante os finais de semana. Às vezes de forma consciente e às vezes de forma inconsciente. E aí o que acontece? Num balanço total, avaliando ali o contexto de 6 semanas, essa pessoa seguiu muitas vezes a dieta direitinho de segunda a sexta, mas por ter muitas vezes esses eventos, essas saídas e essa falta de controle, o contexto calórico dela ficou maior do que deveria ser para o período proposto. Ou seja, essas exceções aumentaram a média calórica dela. E com isso o que acontece? Essa pessoa que estava buscando emagrecer, ela acabou, na verdade, ganhando gordura. E essa pessoa chega aqui e se surpreende com isso. E isso é um ponto que eu acho que merece muita atenção. Porque quando você está consciente ali, pô, eu saí um pouco mais, comi e tal, e tô consciente que eu já passei um pouquinho da linha e que isso vai me fazer ganhar gordura, cara, beleza, já é uma pessoa que já tá mais plantada ali na realidade, por assim dizer, e já é mais previsível com os resultados. Mas aquela pessoa que se surpreende quando ela acha que fez tudo certo, mas ela ganhou gordura, isso merece atenção porque mostra que a régua daquela pessoa ainda não tá calibrada. No seguinte sentido, ela muitas vezes tem uma sensação que ela tá fazendo, por exemplo, 70, 80% do que ela deveria fazer para ter resultado, só que na verdade ela tá fazendo 50, 60%. E isso gera uma frustração, porque a pessoa tá se esforçando, tá investindo e ainda assim não tá vendo o resultado que ela queria ver. Muitas vezes, por ela ter ficado ali no balanço energético positivo, mas ela manteve o treino, ela ganha massa muscular, mas acaba vindo um pouco de gordura também. Mas para essa perda de gordura acontecer, a gente precisa ter esse controle do balanço energético aos finais de semana e ficar mais consciente do peso dessas saídas para realmente conseguir manter o balanço energético negativo. E uma outra realidade também são as escapadas, né, durante a semana. Então, às vezes a pessoa sai 2, 3 vezes ali no fim de semana e fora isso tem as escapadas, as beliscadas ou então até alguma coisa que rolou ali durante a semana que nem sempre a pessoa mapeia, nem sempre ela está consciente. Então, ter esse olhar mais amplo, planejar, identificar, rastrear e ficar consciente é fundamental para a gente conseguir ter resultado. Mas vamos lá. Dica número 1 é atenção com a proteína. E aqui todo mundo já sabe que a proteína é importante para a saciedade, para a massa muscular. Mas quando eu falo aqui atenção, na verdade é ter cuidado com o excesso. Porque o que é muito comum? A gente pega, por exemplo, japonês, churrasco, situações assim que tem ali mais fontes de proteína. Ao invés da pessoa no churrasco, por exemplo, fazer um prato normal com arroz, pouquinho de farofa e carne, ela tira todo o carboidrato e acaba ficando só na carne e acha que ela tá arrasando. Qual que é o problema disso? Quando a gente está falando de churrasco e de japonês, por exemplo, são alimentos ali que vão estar presentes nessas situações que tem sim proteína, mas são fontes de proteína que vão ter também gordura e gordura em quantidades significativas. Quando a gente aumenta muito a quantidade de gordura na refeição, por mais que muitas vezes você está comendo menos, a gordura tem uma densidade calórica muito alta. Cada grama de gordura tem cerca de 9 calorias. Isso é muita coisa. Isso faz com que numa porção pequena de alimento que você está comendo, a quantidade de calorias seja muito grande. Então a pessoa fica ali bitolada em ficar comendo proteína, só que ela está comendo também muita gordura junto. E isso joga o contexto calórico lá para cima. Se ela tivesse, por exemplo, feito na situação de churrasco uma refeição normal, prato de arroz, um pouquinho ali de vinagrete, de legumes, a carne, até um pouquinho de farofa, ela comeria às vezes até um pouco mais, conseguiria ficar saciada, ia matar a vontade dela ali de comer a carne e no contexto calórico estaria comendo menos do que se ela comesse só carne. Muita atenção para não ficar bitolado em bater a proteína a qualquer custo, porque muitas vezes quando você já vai comer fora, as porções já tendem a ser um pouquinho maiores ou então são
são porções que vão ter também um pouco mais de gordura. E aí, ao invés de você se preocupar em bater só proteína, você tem que se preocupar, na verdade, em manter a sua média calórica. E aí, para isso, às vezes tudo bem você comer um pouco menos de proteína, porque você já comeu um pouco mais de gordura, um pouco mais de carboidrato, e aí avaliando o contexto total, tu ficou equilibrado. Agora, se tu já exagerou no carboidrato, já exagerou na gordura e fica muito bitolado ainda em comer mais carne, comer mais proteína, até ficar tomando mais whey, o seu balanço energético vai lá para cima e isso acaba muito mais te prejudicando do que te ajudando. Atenção com esse contexto total das calorias e não tem problema também dia ou outro da semana você não bater a sua meta de proteína. É melhor você não bater a meta e ficar abaixo das calorias do que bater e extrapolar pensando no contexto de emagrecimento. E quando tu vai se expor a uma situação onde você não vai ter a fonte de proteína, vai comer alguma massa, vai para algum lugar ali que realmente não vai ter à disposição, aí beleza, antes tu se planeja, tu coloca ali uma dose de whey antes de sair, reforça um pouco mais a proteína no lanche, no almoço, que quando você for sair, você vai estar com o apetite mais sob controle, já garantiu a proteína, é só complementar com o que tem ali à disposição. A segunda dica, que é uma das mais importantes também, é ter muita atenção com a combinação gordura mais gordura. Justamente pela gordura ser o macronutriente mais calórico, todos aqueles alimentos que têm muita gordura, quando eles são combinados, acontece uma explosão de calorias. Então, combinar empanados, frituras, molho, muito doce, tudo numa mesma refeição, acaba sendo uma forma fácil de você ter um consumo calórico muito maior do que o que você deveria ter. Uma ideia, por exemplo, tu vai sair, pedir um hambúrguer, uma batata e uma sobremesa, come seu hambúrguer, divide a batata e divide a sobremesa. Muitas vezes ali do hambúrguer, tu já matou a sua fome. Se você seguiu tudo direitinho ali ao longo do dia, você comeu o hambúrguer, tu já matou parcialmente sua fome. Com a batata dividindo, você já termina de matar a sua fome. Quando você vai comer o doce, você não vai comer o doce para matar a fome. Você vai aprender a degustar o doce. E para degustar o doce, tudo bem você dividir o doce com alguém. Você vai dar ali 3, 4 colheradas e isso é o suficiente. E até nesse contexto também de experimentar coisas novas, ter atenção com essas refeições mais calóricas. Porque se a gente pega, por exemplo, uma carne um pouco mais gorda, um salmão, uma picanha, combina muitas vezes ali com piamontese, com o risoto, junto com a batata frita, junto com a farofa, são ali 3 fontes de gordura. E isso merece atenção também, porque é uma refeição que, apesar de ser comida, é uma refeição muito densa em gordura. Então, às vezes, tu trocar o arroz à piamontese, ou então trocar o risoto por um arroz normal, a batata por um purê de batata, né? A batata frita por um purê de batata, são pequenas trocas ou pequenas escolhas mais conscientes que já vão equilibrar bastante as suas refeições. Então, muito cuidado com essa combinação gordura mais gordura, porque senão é muito comum a sensação que você nem comeu tanto em comida, mas você ingeriu muitas calorias. A dica 3 é você sair do modo automático. Então, dentro desse raciocínio de você planejar como é que vai ser as suas refeições fora, por exemplo, às vezes tu pede uma salada, essa salada já vem com molho. Esses molhos são, via de regra, extremamente calóricos. E é muito fácil, por exemplo, uma salada Caesar, por exemplo, ter basicamente as mesmas calorias que o hambúrguer se você não tem atenção. Aprenda a criar o hábito de pedir o molho à parte, de repente só colocar um pouquinho de molho. Cuidado com o molho branco, via de regra também são molhos muito mais calóricos do que molho vermelho, molho à bolonhesa. Na teoria são mais tranquilos ali de você optar quando você está comendo fora. Outra coisa também, que quando a gente vai comer fora, via de regra as porções são muito maiores do que a gente está acostumado a comer e por vezes a gente acaba comendo não porque a gente ainda está com fome, mas só porque está ali. Isso também merece atenção, porque não é sempre que você precisa comer tudo que está ali, ficar empurrando comida ou comer até se sentir empanzinado, até o botão da calça abrir. Então, se você comeu, tu está satisfeito, tudo bem tu pedir para embalar, para você comer no dia seguinte, ou então você doar essa comida para uma pessoa, alguém em situação de rua que possa estar precisando também. Então, sair desse modo automático de não planejar, não pensar e só sair comendo é fundamental também para a gente ficar cada vez mais consciente, começar a se questionar do quanto realmente faz sentido comer e o porquê que tu está comendo naquele momento. A dica 4 é você ter atenção com bebida. Eu não estou falando especificamente de álcool. O álcool, já tem um vídeo específico aqui no canal. É a pior coisa que você pode ingerir na sua dieta é bebida alcoólica. Caso tu queira ver o vídeo do álcool, tem um cardzinho que eu vou deixar aqui para vocês. Mas aqui, o ponto
ponto é ter atenção realmente com as bebidas para você evitar beber calorias, porque muitas vezes são fontes fáceis que tu vai ingerindo ali e acaba também não se atentando. E o ponto aqui não é para você deixar de beber um copo de suco, também a gente não precisa ser assim extremista, mas ter atenção com a quantidade de repente de suco que você está tomando, a quantidade de refrigerante que você está tomando e talvez nas saídas priorizar então as opções zero, refrigerante zero, uma água com gás, água com limão, que são coisas ali que vão te ajudar, vão te deixar tranquilo e vão fazer com que você não esteja bebendo calorias, que é algo que é fácil também de no conjunto ali do contexto acabar extrapolando. A dica número 5, que eu sei que pode ser a mais difícil para muita gente, é você aprender a dividir a sua sobremesa. Justamente como a gente falou, quando chega ali na sobremesa, você já está mais do que saciado. Então o que vai acontecer ali é uma vontade de comer. E por você já estar saciado, é importante você chegar com calma, com clareza na refeição, respirar fundo e você realmente aprender a saborear a sua sobremesa. Caso seja, por exemplo, uma sobremesa que você gosta muito, se é uma sobremesa principalmente que ela é grande e você realmente quer comer ela sozinho, beleza, isso não é um problema também, mas como a gente falou, planejamento. Então evita no prato principal combinar fontes de gordura, pedir coisas com muito molho ou então pedir coisas muito calóricas. De repente você pode então segurar um pouco mais no prato principal para você ficar um pouco mais flexível na sobremesa, mas evita isso sempre de chutar o balde na entrada, no prato principal, na sobremesa, porque senão é extremamente fácil se perder. Então vamos fazer escolhas mais conscientes, considera pelo menos vez ou outra começar a dividir a sobremesa para você sentir como é que é. Então se permite tentar fazer essa mudança e ver como você se sente. Depois volta aqui no vídeo e vem comentar, seja para me xingar ou para me agradecer. A partir do momento que você começa a se condicionar para fazer isso, você passa a enxergar com uma possibilidade mais plausível. Então atenção, você não é uma criança para ficar fazendo birra para comer doce o tempo inteiro. Então super importante essa mudança de mentalidade, essa mudança de crenças. Vai ter vezes que você vai amassar uma sobremesa sozinho? Vai ter vezes, mas essas vezes são a minoria. Na maioria das vezes o que vai contar muito mais é realmente você ter o bom senso. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou das dicas, deixa o like. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo também que a gente vai responder. E se você quer a minha ajuda, que é o meu suporte durante o processo de mudança do estilo de vida e melhora da composição corporal, aqui embaixo tem o link da consultoria. Por hoje foi isso, até a próxima.